Em meio ao caos de uma guerra, tomados por um sentimento de humilhação, o povo francês parisiense via tropas inimigas do governo nazista invadindo e tomando conta de sua cidade. Em desespero, diversos fugitivos acreditaram na palavra de um homem que dizia a eles que podia dirigi-los até uma rota de fuga segura para fora dali. No fim das contas, só esse homem sabia que a rota de fuga acabaria justo em sua casa e que essas pessoas jamais sairiam de Paris. Sejam muito bem-vindos ao canal Ali das Bruxas. Se puder, já deixa o like, se inscreve, tem vídeo novo toda semana. E agora vamos para a história. Marcel André Henri Félix Petiot nasceu em uma pequena cidade francesa chamada Auxerre, que ficava a 160 quilômetros da capital. Petiot nasceu no dia 17 de janeiro de 1897, filho de Félix e Marthe de Bordeaux Petiot. Também tinha um irmão mais novo chamado Maurício Petiot. É dito que desde cedo ele apresentou uma inteligência admirável, mas também problemas comportamentais seríssimos. Por exemplo, ele se isolava socialmente e parecia ficar feliz quando alguém se machucava, ou ele mesmo buscava causar dor nos colegas para se sentir bem. Além disso, ele apresentava o transtorno de cleptomania, que é o desejo incontrolável de roubar coisas que sejam valiosas ou não. Foi expulso de escolas por pelo menos 2 vezes por causa desses e de outros problemas que ele causava. Foi inclusive sugerido que certa vez, aos 11 anos, ele levou para a escola a arma de seu pai e disparou para cima, e chegou a ser enviado para uma escola especializada em tratar alunos com esses comportamentos. Em algum momento de sua adolescência, ele foi acusado de danos à propriedade pública e roubo por ter furtado uma caixa de correio. Chegou a ser preso por isso, mas foi solto em seguida porque o juiz determinou que ele era mentalmente incapaz de ser julgado. Ele terminou os estudos em 1915, aos 18 anos de idade. Assim que finalizou os estudos, ele se voluntariou para o exército francês na Primeira Guerra Mundial. Lá ele foi acusado de roubar vários itens, principalmente medicamentos como morfina. Chegou a ser preso, mas foi liberado, novamente considerado inconsciente por insanidade, e então foi devolvido para o exército. Só em 1918 ele foi dispensado, depois de supostamente ferir o próprio pé com uma granada. Algumas pesquisas afirmam que foi um tiro. Ele também sofreu um colapso mental e foi mandado para um hospital psiquiátrico por 4 meses com uma pensão por invalidez. Ele se formou em medicina aos 24 anos devido à existência de um programa de ensino acelerado para os veteranos franceses de guerra. Se formou com apenas 8 meses e logo montou uma clínica na cidade de Vila Nova. E lá ficou muito conhecido. Tão conhecido que em 1926, quando ele estava com 29 anos, ele se candidatou à prefeitura e foi eleito. Mas os comportamentos anormais de Petiot não tinham mudado. E ele foi suspenso do cargo por acusações de fraude, desvio de dinheiro e por roubo de energia elétrica da cidade. No ano de 1933, aos 36 anos, ele montou a sua clínica em Paris e foi amplamente conhecido como um bom médico. Mas ele usava credenciais falsas e praticava atividades ilegais como abortos e prescrições excessivas de medicamentos considerados viciantes. A suposta primeira vítima de Petiot foi uma moça chamada Louise Delavaux. Nada nunca foi provado, mas existe uma suspeita muito grande de que tenha sido Petiot o causador do sumiço repentino da moça. Os dois eram amantes. Algumas pesquisas afirmam que eles chegaram a se casar e que logo depois do matrimônio ela sumiu e nunca mais apareceu. É dito que dias antes dela sumir, ela havia dito a uma amiga que estava grávida e que Petiot tinha falado em fazer um aborto nela. Ela era filha de um dos pacientes idosos dele de quando ainda moravam em Vila Nova, e ainda em 1926, quando tinha sido eleito prefeito. Alguns vizinhos na época relataram que viram Petiot colocar uma mala grande suspeita em um carro. Ele nunca foi indiciado por esse suposto crime, porque nunca encontraram provas. Outros 2 homens que estavam viciados nos remédios prescritos por Petiot o processou. Ele acabou sendo multado em 2.400 mil francos por prescrever narcóticos ilícitos, e essa acusação levaria a julgamento. Só não levou porque as 2 testemunhas, isto é, os 2 homens que o acusaram, desapareceram misteriosamente sem deixar rastros poucos dias antes do julgamento acontecer. No ano de 1927, Petiot, já com 30 anos, decidiu se casar com uma mulher chamada Georgette Lablair, de 23 anos. Eles tiveram um filho, e o pai dela era um homem bem-sucedido e de grande influência, dono de restaurantes em Paris. Para que você entenda esse caso da melhor forma possível, vamos precisar falar brevemente sobre o que estava acontecendo na França em 1940.
Em 11 de junho, durante a Segunda Guerra Mundial, estava prestes a acontecer o que foi nomeado como Batalha da França. A tropa alemã estava indo em direção a Paris para invadir e tomar a cidade. Isso depois de diversos ataques. E à medida que a força nazista se aproximava, os moradores franceses buscavam uma forma de deixar a cidade. Cerca de 8 milhões deles tiveram que abandonar suas casas. Quando os alemães chegaram em Paris no dia 14, a cidade estava praticamente um deserto. Quem conseguiu fugir foi para Londres, outros também foram para os Estados Unidos. Paris tinha no total 75 mil judeus e um quarto desses judeus foram imediatamente capturados, separados em guetos e depois deportados para os campos de extermínio na Alemanha e na Polônia. Não apenas judeus foram capturados, mas também ciganos e qualquer pessoa que fosse combatente da resistência. Diante desse contexto, Marcel Petiot, que já estava com seus 43 anos de idade, formado em medicina, com um comportamento insano que já foi descrito aqui, em conjunto com um dom de falar, um dom em saber usar as palavras certas, na entonação certa e em uma personalidade envolvente, ele buscou lucrar com o medo de pessoas procuradas pelo governo alemão. Ele se apresentava a essas pessoas com o nome de Dr. Eugène e dizia a elas que tinha uma rota de fuga segura para fora da França. Ele cobrava um valor de 25 mil francos, que no valor atual seria mais ou menos 650 mil. Ele chegou a esconder algumas dessas pessoas em sua própria casa por alguns dias para ganhar a confiança total deles. Então, tomados por desespero e esperança, porque obviamente eram as únicas coisas que tinham sobrado dentro desse cenário, elas simplesmente sentiam que a única coisa que podiam fazer era acreditar em Petiot. Ele então dizia a essas pessoas que para entrar em outro país era necessário tomar uma vacina para protegê-los de doenças. Você já deve imaginar que o líquido na seringa era veneno. As vítimas morriam dentro de 10 minutos. Petiot vasculhava bolsos e malas para roubar objetos de valor. Haviam 3 formas diferentes que Petiot usava para se livrar dos corpos. É dito que a princípio ele despejava no rio Sena. Depois ele passou a esquartejar e jogar os pedaços em cubas de cal virgem para ajudar no processo de decomposição. Depois ele passou a colocar os corpos em uma fornalha no porão da sua casa. Ele não fazia tudo isso sozinho. Ele contratou 3 cúmplices que tinham a mesma mente diabólica e doentia que ele. Eram eles Raoul Fauré, Edmond Pantard e René Gustave Nizondet. No final, eles repartiam os 25 mil francos e os bens preciosos das vítimas. Apenas no ano de 1944, no dia 25 de agosto, é que Paris foi libertada da mão do governo alemão. No mesmo ano, 23 cadáveres foram descobertos na casa de Petiot. Os vizinhos começaram a reclamar do mau cheiro e da quantidade exagerada de fumaça que vinha da casa dele. A polícia foi chamada por esses vizinhos que tinham medo de acabar acontecendo um incêndio e a polícia acabou contatando os bombeiros. Foram os bombeiros que deram de cara com os restos mortais em um fogão a carvão. A polícia logo em seguida localizou mais restos mortais em um poço de cal no quintal e em uma sacola de lona. Pela casa encontraram malas, roupas e vários outros objetos que pertenciam às vítimas. E bom, em sua defesa, Petiot alegou ter guardado os corpos apenas para cumprir seu dever como francês, alegando que as vítimas eram todas alemães, que foram mortas pela resistência francesa. A polícia acreditou nele e não prendeu na hora, mas as investigações continuaram e a polícia conseguiu chegar até os cúmplices do tal Dr. Eugène. Eles foram torturados, deram o nome verdadeiro de Petiot e disseram a verdade sobre tudo o que fizeram. Ao que tudo indica, a mulher de Petiot não sabia de seus feitos. E é dito que quando lhe informaram, ela chegou a desmaiar 3 vezes enquanto ouvia os detalhes do golpe armado pelo seu marido. Nesse meio tempo, Petiot já tinha fugido para outra parte de Paris e conseguiu se esconder por 7 meses. Em fevereiro de 1944, ele estava em uma estação de trem. Tinha deixado o cabelo e a barba crescerem, mas mesmo assim, alguém o reconheceu e chamou a polícia. Em sua mala, ele carregava 31.700 francos e mais de 50 identidades falsas. Ele confessou ter matado apenas 17 das 23 pessoas encontradas em sua residência, mas acredita-se que ele tenha feito mais de 60 vítimas. Porém, os corpos nunca foram encontrados. Marcel Petiot e sua gangue foram julgados no dia 19 de março de 1946, com 135 acusações criminais, incluindo os 23 assassinatos. Eles foram condenados à pena de morte e a morte por decapitação foi realizada no dia 25 de maio de 1946. Petiot tinha 49 anos de idade e ficou conhecido como Dr. Satan.
Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa algum comentário. Aproveita também para assistir um desses outros vídeos que também pode te interessar. Nos vemos na próxima, fica com Deus e até mais.